Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Alimente Mais. Meu nome é Bárbara Lins, vou estar aqui com vocês hoje conduzindo essa entrevista. O Alimente Mais, que é um podcast para você que é antenado nos efeitos da alimentação no seu corpo, na sua comunidade e no mundo. Hoje com a gente está a Juliana de Andrade, que é professora de gastronomia do IFB e também coordenadora do projeto Cozinha Invisível, entre outras coisas que a gente vai conversar logo mais. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, obrigada. Estou de volta, né? Porque a gente teve uma É. tentativa clássica na pandemia, acho que todo mundo passa por isso, no meio de acabar a internet. Mas estou aqui. Isso foi bem típico dessa época da pandemia mesmo. Juliana, então vamos lá, começando daquele jeito. Você tem fome de quê, Juliana? Conta pra gente, o que que te inspira, o que que te move? Eu gosto de histórias, assim, histórias de pessoas, histórias de vida. Eu gosto de biografias, de uma forma geral, assim. Eu gosto de experiências, eu acho que é isso. Eu acho, inclusive, que quando eu pesquiso dentro da minha área, eu quero conhecer experiências, eu quero imaginar vivências. É uma busca, eu acho que eu gosto disso. É uma busca dessas histórias, essas experiências dos outros na sua É, pesquisa, mas você também, né, Juliana? Porque sua história tem isso de experimentar diferentes coisas também, né? tem, Bárbara. Eu me lembrei de uma conversa com a Carla, do Instituto Feliciência, onde a gente estava discutindo sobre resiliência, que eu acho que é uma coisa que nas histórias sempre eu fico muito inspirada com histórias de resiliência. E você falou, sou professora de gastronomia, mas eu não fui sempre professora de gastronomia. Minha primeira formação é em psicologia e depois eu fiz gastronomia por uma coisa que a Bárbara sabe, uma necessidade de mudança. Para mim, a psicologia tinha encerrado um ciclo e é muito difícil mudar. E para mim foi difícil mudar, eu precisei deixar tudo. Eu não deixei pouca coisa, eu deixei a minha profissão, uma pós-graduação, uma residência em psicologia hospitalar, e eu tinha um apaixonamento pela cozinha, é uma coisa contínua na minha vida. A única coisa contínua na minha vida é uma afinidade com a cozinha. Às vezes me perguntam isso, né? Assim, da onde você descobriu que você sabia cozinhar? Eu sempre soube que eu sabia cozinhar. Essa é uma coisa que eu sempre soube. Se eu me lembro bem, eu acho que com uns 10 anos eu fazia muitas coisas da ceia de Natal da minha casa. E eu fui tomando esse lugar, entendeu? Eu sabia. Olha. E eu tinha oportunidade de. Me deixavam cozinhar. Para quem é mãe, essa é uma dica, assim. Permita que seus filhos conheçam o processo. Fazer um pão, né? Reaproxime as pessoas da estrutura do cozinhar. É importante para muitos sentidos. Para o sentido do desperdício, para o sentido da origem das coisas, da biodiversidade, dos valores. Enfim, e Todos esses volta. elementos que estão hoje no seu trabalho, né, no seu trabalho dentro da gastronomia, por exemplo, no Cozinha É, Invisível, na variedade, nessa testar menus diferentes em outros projetos também, isso tudo acho. tá lá, né. Como eu disse, né, depois que eu saí da psicologia e fui para a gastronomia, e depois eu entrei como professora no Instituto Federal, que eu acho importante dizer, porque o Instituto Federal, aqui em Brasília são 10 campos, é uma instituição bem grande aqui e está no Brasil inteiro, em cidades pequenas, grandes, e com muitos cursos de gastronomia, inclusive da área técnica. A gente talvez não tenha esse hábito no Brasil de valorizar uma formação técnica. A gente tem, né, a formação média ou a superior. E esse limbo, ninguém trabalha com isso. E é importantíssimo, nem todo mundo precisa ou vai chegar na formação superior. Perfeito. E a formação técnica é importantíssima para te abrir outras portas. Então, eu sou uma servidora orgulhosa do Instituto Federal, Hum. inclusive na área de cozinha. E aí foi lá E que você desenvolveu o projeto, né? meu projeto, o nosso projeto, não é o projeto do Instituto. O projeto Cozinha Invisível, ele é um fruto do meu mestrado. No meu mestrado, que foi exatamente sobre o trabalho da mulher na cozinha profissional brasileira. Esse é o tema do meu mestrado, sem reservas, o trabalho da mulher na cozinha profissional brasileira. Ele é um mestrado, foi um mestrado em psicologia, onde eu consegui juntar as minhas duas pontas. Eu era psicóloga, eu fiz gastronomia e eu juntei eles no meu mestrado. Então, tem uma simbologia, para mim foi muito importante, porque agora eu carrego os dois conhecimentos. Eu não preciso mais
ser uma coisa ou ser outra, e aí eu fiz a Cozinha Invisível. A Cozinha Invisível, ele vem de muitas conversas sobre uma colega minha que chama Ana Teresa, é professora de gastronomia, e a gente sempre conversava, a gente gosta muito de ler sobre gastronomia, mas não é ler sobre gastronomia, quem não é da área imagina que ele é receita. Não Receita. é, existe um universo de cultura alimentar, de estudos sobre alimentação, e a gente ficava impressionada como a maior parte dos alunos, ou até de profissionais, não conheciam alguns personagens da história da cozinha. Personagens não é personagem fictício, é personagem Fictício não, personagem não, histórico. né, então é histórico. E a gente começou a pensar nas mulheres. E como era meu trabalho de mestrado, a gente fez a Cozinha Invisível. Então, a Cozinha Invisível é o quê? Ela é uma ferramenta de tecnologia educacional. Esse nome é bem chique, mas ela é simples. Ela são monóculos. Para quem é de outros, né? Enfim, não é do meu tempo, entende? Uhum. Mas monóculo é um quadradinho pequenininho onde você vê uma foto lá dentro. É uma caixinha pequena onde você vê uma imagem. O objetivo da Cozinha Invisível ser assim são 12 monóculos. Eles eram colocados em panelas diversas, panela de ágata, panela de ferro, panela de barro, pela diversidade mesmo da cozinha, com 12 personagens, 12 mulheres que tiveram muita importância dentro da construção da gastronomia. Então, eu tinha Bené Ricardo, que poucas pessoas conhecem, mas Bené Ricardo é a mulher que, se eu hoje sou formada em gastronomia, ela é a primeira mulher que chutou a porta para a gente poder entrar. Ela, com 35 anos, também não era... Hoje em dia é novíssima, né? Mas quando ela Uhum. foi para fazer cozinha, ela já não era uma mulher que podia dar uma reviravolta na vida. Uma negra que veio de uma origem humilde e ela foi a primeira mulher a poder cursar o que se chamava cozinheiro geral. Era uma formação técnica de um cozinheiro geral. Ela era uma formação proibida para mulheres. É muito absurdo imaginar isso. Eu acho que a Bené Ricardo hoje teria 80 anos, então não faz muito tempo. Não faz muito tempo que a gente não poderia ter cursado cozinha. E foi por ela. Então, a gente tinha Bené Ricardo, a gente tinha Cora Coralina, que as pessoas só imaginam que Cora Coralina é uma poetisa. Esquecem que ela é uma doceira inacreditável e que transformou Goiás Velho vendendo doce e falando para outra mulher, olha, você pode ter sua renda vendendo seu doce na sua porta, na sua casa. Vandana Shiva, que eu não sei se vocês do podcast conhecem. Se não conhece, procure Conheço hoje. porque eu fiz no curso de mestrado do turismo da UNB, a gente aprende. Tem uma parte de Vandana Shiva é gastronomia. musa master, né? Ela estava lá no monóculo. E por quê? Vandana Shiva não é uma cozinheira. Ótimo, mas a gente da cozinha... Vandana Shiva é uma doutora em física quântica e uma mega estudiosa dessa relação com o alimento, com biopirataria, transgênicos. Essa mulher está falando de alimentos, né? Alimento não é só a cozinheira que trata. Quem trata é um pesquisador, é um cientista, é um agricultor, é a cozinheira da minha casa doméstica, é a cozinheira do restaurante que eu trabalho, todo mundo está tratando. E esse era o ponto da Cozinha Invisível. Eu podia ser uma doutora em física quântica e podia ser uma cozinheira doméstica, como Cora Coralina, e ainda assim eu era invisível. Ninguém sabia da minha história real. Então, a gente tinha a gente tinha as ganhadeiras, que eram as mulheres escravizadas, as escravas de ganho, na verdade, que viviam, sobreviviam através dessa venda de produtos e foram apagadas de outras formas também. Quando a gente só fala as escravas de ganho, a gente nunca relata a riqueza da potencialidade delas, o quanto elas sabiam, o que eles falam, mercar, né? O mercar, fazer o mercado, lidar com essa... Seria empreendedora de hoje, mas numa estrutura social absolutamente desigual. E aí foi isso. Fizemos a Cozinha Invisível, que é um projeto dentro dos institutos federais, que chama FABIM, Fábrica de Ideias Inovadoras, e fomos, né? Tipo, vamos fazer, fomos. Ele foi selecionado, maravilhosamente bem colocado, para um projeto de gastronomia. Isso eu faço questão de dizer sempre, Bárbara, a gastronomia ainda é uma ciência em fortalecimento, né? Ela ainda está
existindo, a gente precisa fazer ela ser grande, engordar, ela tem que ter um peso, uma discussão. Ela já tem muito peso, ela tem que ter reconhecimento, na verdade, É isso, é. né? E aí a gente foi, e aí a Cozinha Invisível caminha sozinha. Ela foi, e a gente que corre para acompanhá-la, sabe? Ela foi, e a gente, durante o primeiro momento lá no Fabim, o que me chamava a atenção é que as pessoas chegavam e falavam assim: ah, vocês são da gastronomia? Uhum. É, nossa pesquisa é da gastronomia. O que, que tem para comer aqui? O que tem para comer? Nada, não tem nada para comer, aqui é pesquisa. A gente respondeu essa pergunta umas 100 vezes nesse primeiro evento. 100, milhares. Do nosso lado, que era bom, era isso. Na minha frente tinha um grupo apresentando uma pesquisa de embutidos, salame, tal, tal, tal. Do meu lado era um aproveitamento integral de picolé, de fruta, um picolé de fruta. Então a gente estava, e ninguém era da gastronomia. Então eles sempre achavam que eles eram da gastronomia e que eu, tipo, não, mas você não tem. Foi muito importante para as monitoras e para as professoras integrantes essa reflexão, tipo, olha, eles só acham que a gente faz comida, a gente precisa mudar isso urgentemente. E aí, realmente, a Cozinha Invisível ficou acadêmica. Ela já entrou acadêmica, mas ali ela cresceu. Ela ficou entre os 20 melhores projetos nacionais, dos institutos federais, e ela foi seguindo para vários eventos. A gente foi para vários eventos acadêmicos. E alguns eventos, assim, uma semana de combate à violência da mulher no Senado, e a gente respondia a mesma pergunta. Ah, gastronomia é do Instituto Federal, mas e de comer, tem o quê? Nada. Mas nessa época, as monitoras que apresentavam estavam bem fortalecidas, tipo, nada, mas a gente tem aqui para te falar de quem cozinha. Então, já tinha. E aí, antes da pandemia, a gente foi para o Gastromotiva, no Rio, que é uma instituição maravilhosa, né? Apoiada pelo Davi Hertz, vem de uma história maior do Máximo Bottura, e eles convidaram o Cozinha Invisível, o projeto, para ficar lá no mês de março, que era o mês das mulheres. E foi o mês que começou a pandemia. Então, a Cozinha Invisível está no Gastromotiva guardado, hoje, até hoje, e ele ficou exposto um mês. Ou uma semana. Ele ia ficar um mês, ele ficou uma semana, porque ele entrou na pandemia. E aí, ele teve uma outra apresentação, porque lá são 90, acho que 150 refeições oferecidas para pessoas em vulnerabilidade social. Ele teve uma apresentação maravilhosa, que depois ele deve continuar. E é isso, aí segue. E desse Cozinha Invisível, eu acabei o mestrado e entrei no doutorado e sigo, só Deus sabe até onde, nesse universo de pesquisa, né? Mas durante a pandemia, você já inventou mais coisas, mais projetos, não, não para não, como o Caminhos da Gastronomia, não para, né? Não, Então nunca conta pra para. gente, nunca para, conta pra É, gente também sobre esse projeto do Caminhos da Gastronomia. O Caminhos da Gastronomia é um projeto do Instituto Federal Fluminense. Nós, do Instituto Federal, somos a mesma coisa, a gente só muda né, o lugar e aí muda a última sigla, mas somos todos servidores do Instituto Federal. Do Gustavo Gutermann, e aí ele convidou algumas pessoas com áreas correlatas de pesquisa em gastronomia, e foi uma ideia assim, gente, olha, a gente da gastronomia precisa falar, e a gente tem que falar do que a gente pesquisa, a gente não vai falar mais só de receita, vamos Receita de dar esse receita. passo. E fizemos. Virou um projeto de extensão, hoje ele é um projeto de extensão, deve ter o Caminhos da Gastronomia 2, e ele se tornou muito maior do que a gente imaginava, tanto que a minha palestra foi em setembro. Eu me arrependi amargamente, porque eu podia ter escolhido no início, quando ele ainda era um projeto menor. No primeiro dia do Caminhos, eu acho que tinham 300 pessoas, ele pode ser visto sempre, né? Ele está lá no YouTube. Disponível. Quando eu olhei na primeira palestra da professora Vanessa, tinham 300 pessoas assistindo. Eu comecei a pensar, não, eu estou lascada, porque eu vou ser em setembro. Ou eu vou manter essa linha, eu vou ter que me virar. E ele foi um projeto de muito sucesso. E também lembrei de outra coisa que a gente fez, projeto do Instituto, nosso projeto também, um projeto do Selo Estabelecimento Protegido Covid-19. Não sei se eu te mandei ou se você viu, Bárbara. Olha, não, conta pra gente. Isso não vai. Ele ainda hoje, a gente está com 8 meses, né, de pandemia, sei lá. Exatamente. Mais.
ainda hoje ele é o único curso de formação 100% online para manipuladores de alimentos. Ele ainda é o único, isso que eu acho impressionante, ainda é o único nacional. Ele é o único curso de formação específica para manipuladores de alimentos, que com foco em Covid. Então, a gente estava fazendo nada, a gente falou, vamos projeto aí. Então, a instituição que conseguir, né, que 60% ou mais de funcionários fizer essa certificação, ela recebe um selo, como o selo Michelin, né, e tal. Ela recebe uma certificação, um selo que ele pode colocar no seu estabelecimento e ali quem vai consumir, quem vai comprar, sabe que aquela equipe foi treinada. Me causa estranheza que ninguém ainda tenha feito mais disso, porque é uma área Surreal. muito de formação e certificação, mas também fizemos. Então, Olha assim, só. da loucura, estamos aí. E Juliana, acho muito interessante você falar, assim, de como a academia, como estudar, como pesquisar, como esse ambiente é muito importante exatamente para desassociar a gastronomia e a É, alimentação de ter que comer ou fazer alguma receita ou servir alguma coisa para alguém, né? Assim, tem essa questão é, histórica, essa questão emotiva, assim, aquele comfort food, né? Que tem toda uma emoção também no afetiva. ato de comer. Exatamente. E eu queria saber até É, de você, assim, quais receitas suas que você hoje, o que que você traz um pouquinho de você, aproveitando que hoje, né, Dia Mundial da é. Alimentação, Dia Mundial do Pão, que você traz de você, assim, que você às vezes tentou até talvez adaptar com produtos locais, tentando contextualizar melhor? O que é seu que você gosta muito nessa sua história tão grande com a alimentação há tanto tempo? Ó, eu te contei já da minha história, mas assim, bolinho de chuva é o meu, é até meu Instagram, minha gente, Aham, mas ele tem um significado para mim, porque ele trata da história da tia Anastácia. Assim, a tia Anastácia foi a minha primeira mulher invisível dentro da cozinha, e enquanto todo mundo queria ser Emília e Narizinho, eu sempre quis ser a tia Anastácia. Então, essa mulher fala de mim, assim, ela é minha personagem. Então, eu acho que seria uma coisa. Mas eu sou neta de baiano, e eu estava lembrando disso com meu pai outro dia. Eu aprendi a fazer muqueca mesmo, o passo a passo, com uma mulher dona numa barraca na Bahia. Essas barracas de praia. Eu devia aham. ter uns anos, e aí meu pai ficou tomando cerveja, eu fui me ocupar com a cozinheira, graças a Deus. E essa mulher me ensinou, uma mulher incrível. E eu brinco sempre. Se tudo der errado da minha vida, eu vendo muqueca e sobrevivo. Eu confio demais na minha muqueca. E sobre as coisas do cerrado, é engraçado, porque na minha infância o cerrado não tinha grande importância. Quando eu nasci no Rio, vim para cá, criança, existia, assim, o cerrado era um pedaço de pau. O cerrado é essa riqueza que a gente consegue enxergar. Eu tenho baunilha do cerrado na minha horta, e eu sou realizada com a minha baunilha, trato ela igual um bebê. Mas é muito provável que eu tenha cruzado, enquanto criança, com milhares de pés de baunilha e nunca ninguém tenha chamado a minha atenção. Então, tem uma crueldade, né, nesse universo. Eu não sei, uma coisa eu sei, assim, eu fui criada numa família onde desperdiçar alimento era proibitivo. Era a nossa Que criação legal, que é, legal. e eu fiquei com isso. Eu acho que isso é uma questão de formação mesmo, uma formação é, moral. Eu ouso dizer que ele te faz Também acho. reconhecer a diferença do outro, sabe? Né? Ainda bem, acho que você concorda, Arrepiei, porque muito legal. isso é uma questão que me incomoda imensamente. Eu acho que você pode até conhecer a professora Alessandra Santos, que ela dá Conheço. aula lá no SET, maravilhosa, e eu e a Linda. Alessandra escrevendo um artigo. Estamos fazendo nada, né? Estamos de bobeira louca. Eu estou te falando, as professoras de gastronomia, eu quero até fazer esse relato importante, antes de eu contar da Alessandra mais. Os professores e professoras de gastronomia, eu tenho certeza que todo professor se reinventou. Isso é um fato. E, e se reconheceu como um outro profissional. Quem fala que não fez, não viveu esse processo. Mas os professores de gastronomia passaram por uma situação de um estresse e de um universo tão duro e tão cruel para eles. Nós somos de cozinha, nós somos professores de área prática. A gente reconhece e ensina um aluno através de
sabores, aromas, texturas. Eu sou capaz de reconhecer se uma coisa está queimando pelo som. Numa cozinha grande com muitos alunos, eu falo, alguma coisa está queimando antes do cheiro aparecer, pelo barulho que está fazendo na panela. Qualquer professor de gastronomia tem uns instintos assim. A gente olha, né? A gente tem isso. E, de repente, a gente teve que se reinventar. Nada daquilo mais cabia. Então, a gente teve que se refazer enquanto professor e criar alternativas absolutamente inovadoras para manter aquele aluno do nosso lado, correndo com a gente. Nesse meio tempo, eu e a Alessandra, a gente questionou, a gente começou a refletir sobre a cesta básica. Aí você vai ver por que eu estou falando do desperdício e tal. E a gente está escrevendo ainda um artigo sobre cesta básica. Por quê? Porque eu falei, Alessandra, olha só os itens da cesta básica. Todo mundo na pandemia, né, as desigualdades sociais se destacaram, sempre existiram, mas se tornaram claras, né? Estão na sua cara. O Brasil, obviamente, está no mapa da fome de novo. A gente viu as diferenças gritando na nossa frente. E aí se tornou frequente a gente falar: vamos doar uma cesta básica? Vamos fazer uma campanha de doar uma cesta básica? É óbvio que se eu estivesse passando fome, qualquer cesta básica me faria feliz e grata. Eu sou uma mãe. Qualquer coisa para matar a fome dos meus filhos me faria feliz. Porém, eu fiquei questionando assim: alguém já olhou uma cesta básica? O que você está dando exatamente? Né, Bárbara? Você já parou para pensar o que tem numa cesta básica? Cesta básica tem biscoito, tem arroz, tem açúcar, arroz, feijão. óleo, feijão. Ela tem, às vezes, uns enlatados, né? Fubá. Fubá. Eu pergunto, assim, onde que a gente está vivendo? Que universo louco. Eu comeria aquela cesta básica? É a minha questão. Aqueles ingredientes seriam os que eu compraria para minha casa, porque, em geral, é o pior feijão com o pior arroz, a pior marca, né? Não tem um pão, por exemplo, um pão. Tem que ter lá um pão francês, mas não tem um pão tipo o seu, com batata doce, entendeu? E aí a gente está nessa questão dessa reflexão, a gente começou a escrever isso, estamos nessa reflexão. O que aconteceu com a gente, mundo, enquanto comunidade, né? Num ambiente comum, numa sociedade onde a comunidade valia a pena e alguém passasse fome, a gente dividia o que tinha em casa. Se eu tinha 1 quilo de arroz, a Bárbara, Sensacional. meio quilo. Eu não comprava coisa pior para dar. Eu não dava o que eu tinha de pior, né? Então, eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que hoje é um dia importante para pensar o que aconteceu com a gente como humanidade, que na hora que eu estou querendo dar uma cesta básica para ajudar alguém a comer, eu mesma não ia comer aquela cesta. Ou eu dou o que eu não consumo. Isso, para mim, não é coerente. E com isso, eu não estou dizendo que a gente não deva compartilhar comida. A cesta básica é importante. Eu estou dizendo para a gente ter um espírito crítico sobre aquilo que eu estou doando. Porque eu posso fazer um acordo com o meu vizinho agricultor familiar, meu parente, e eu dar uma cesta de fruta, por exemplo, né? Como tem algumas iniciativas, são poucas, mas existem, né? Em Brasília tem o Castalha, que junto com outros panificadores tem dado pão artesanal e tem feito uma vaquinha online para Sim. entregar pão e sanduíche. Tem a marmitinha, CSAs que a gente pode entrar em contato, né? A gente pode fazer, olha, CSA, eu vou patrocinar uma família. Eu vou patrocinar uma família X. Porque eu acho importante. Com alimento de qualidade, né? Com alimento de qualidade. É importante a gente pensar que a alimentação torna a sociedade cada vez mais desigual. A ausência ou o excesso, né? O ausência ou o excesso vai fazendo assim com a gente. A gente está se transformando num grupo de pessoas que não se ajuda através da alimentação. A gente está se matando. A gente tem 1/3 de alimento desperdiçado e uma produtividade altíssima. O que acontece? Nesse Eu meio não sei. caminho. Essa é a minha reflexão da semana. Que eu comecei. Perfeito. Juliana, não, eu adorei, adorei, adorei. Juliana, para gente encerrar, assim, quem está querendo entender mais, não receita, mas entender mais
a cultura, tudo que envolve a gastronomia, como a cultura, a questão do desperdício, ou a questão química, bioquímica, enfim. Qual é o caminho que essa pessoa deve procurar? É ir no IFB, ver o material que está sendo trabalhado, ou tem algum livro-chave, ou vai para onde, faz o quê, quem quer entender mais sobre esse mundo? Olha, eu sempre acho, seria maravilhoso todo mundo pudesse ter a oportunidade de educação no sentido concreto, né? Ir numa instituição e tal. A gente sabe hoje que a gastronomia é uma formação cara. Aproveito Nossa. para fazer propaganda. O Instituto Federal é gratuito, público e gratuito. Então, a sua formação superior em gastronomia ou técnica em panificação, confeitaria ou cozinha é gratuita, assim como o ensino médio integrado, a cozinha é gratuito. Então, você tem essa oportunidade. Eu diria assim, leia a Vandana Shiva, porque ela é bastante global, mas ela quase sempre é em inglês, então não é tão, né, tão possível, Acessível. não é possível para muita gente. Eu Sabe o que eu faria inicialmente? Eu ia buscar as informações dentro da minha casa. Eu ia querer ouvir a história da minha família sobre cozinha. Eu acho que a primeira coisa Ai, que eu que faria é isso, sabe? Eu ia ligar para minha avó, eu ia perguntar, lembrar da minha tia que cozinha, eu ia buscar um caderno de receita da não sei quem. Eu ia voltar para a cozinha, meu espaço. Eu mesma me apropriar daquele conhecimento que já circulou por mim ou pela minha família, e eu ia tentar me achar. Depois disso, a gente vai ter 1 milhão de caminhos, 1 milhão de livros, a gente pode fazer uma lista gigantesca. Tem uma coisa sobre livros que eu queria dizer também, que a gente procure ler mais mulheres. Isso não tem nada a ver, não é uma postura só feminista, não. Homens leiam mais mulheres, mulheres leiam mais mulheres, para vocês observarem outros pontos de vista sobre o mesmo tema. A gente não pode continuar lendo só homens tratando de cozinha, ou só uma cozinha francesa como dominando as técnicas de cozinha. Eu preciso minimamente saber um pouco de cada coisa para ter a minha própria versão, né? A minha própria opinião. E acreditar em saberes tradicionais, em saberes ancestrais, saberes populares, entender que uma baiana do acarajé tem muito mais conhecimento do que eu sobre o acarajé, e eu sou uma professora de cozinha brasileira, com mestrado e doutorado. Então, academicamente, eu posso dizer, olha, sabe nada, eu sou acadêmica, confia em mim, vem comigo que eu vou te falar do acarajé, cultura e história. Nada disso, aquela mulher, ela carrega aquela sabedoria há muito tempo. Então, ouvir quem sabe de cozinha, eu diria que é o primeiro passo. E aí mergulho nos livros, que esse é um universo sensacional. Sensacional, foi essa entrevista linda. Viviana, muito obrigada, viu? Muito obrigada por Obrigada, ceder esse tempo pra meninas. gente. Então, só reforçando o seu Instagram, para quem quiser te procurar, saber mais, mandar um Bolinhos direct. de chuva. Bolinho de chuva, Bolinhos de gente, chuva, gente. nada melhor, um canelinho, assim, Ai, lindeza. não, café, né? E desejo, olha, muito obrigada. Desejo vida longa ao podcast, que eu volte daqui a um ano para a gente falar mais coisas novas. E Vai rolar, desejo porque não sorte. para, você não para nunca. Não, 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 meu Deus. E que todo mundo que está vivendo essa pandemia sobreviva, para a gente ver o outro lado, né? E que, de alguma forma, a comida seja o seu alento, o seu remédio e sua oportunidade de transformação. Lindo, lindo, lindo. Mais uma vez, muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Vocês gente. E obrigada a vocês também que estão acompanhando a gente até agora. Se quiser saber mais, a gente está em todas as redes sociais, procura a gente lá, manda um direct, conversa com a gente, que esse é um espaço aberto para todo mundo realmente que está antenado com os efeitos da alimentação no nosso corpo, na nossa comunidade, no mundo. Até mais. Tchau, tchau.